Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma tarde, na realidade é noite, né? Para fazermos esse culto, nesta live, ao Senhor, fazer esse culto àquele que reina, àquele que vive para todo sempre. Hoje estamos fazendo a nossa live um pouco mais tarde, né, do horário normal, mas creio eu que Deus irá falar aos nossos corações, Deus irá de encontro, né, às nossas vidas, porque Deus é Deus, né? Deus é o Deus do impossível, Deus é aquele que realiza sonhos, Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, né, sobre as nossas vidas. Quero desde já agradecer a você que está acompanhando, né, este culto, que Deus venha te abençoar grandemente, continuar abençoando, né, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E deixa esse culto, né, deixa essa live, você que está nos acompanhando ao vivo, você que depois irá acompanhar esse culto nessa live, posteriormente gravada, que Deus venha continuar abençoando sempre a sua família, em nome de Jesus. Desde já quero pedir a você que você venha estar compartilhando também da mensagem de Deus, né, para que o Evangelho venha ir de encontro às vidas que necessitam da palavra de Deus, né, assim como nós necessitamos da palavra de Deus, necessitamos do Evangelho, que é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, né. Deixa este culto, deixa esse encontro nosso, né, invadir o teu ser, né, deixa Deus ser Deus na sua vida, que você venha ouvir atentamente a palavra de Deus, ouvir os louvores, que você venha estar louvando juntamente conosco, aquele que reina, aquele que vive para todo sempre, né. Deus sempre tem uma mensagem nova para nossas vidas, né, porque a palavra de Deus ela se renova a todo dia, ela se renova a cada manhã. Então eu creio que hoje a palavra de Deus ela irá ser renovada sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Basta eu e você nós darmos ouvido ao recado, né, a mensagem de Deus para nossas vidas em nome de Jesus. Gostaria desde já nós estarmos orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E no momento de oração, que você venha estar colocando, né, a sua vida, a sua família, está colocando também os seus entes queridos, todas aquelas pessoas que você gostaria que fosse visitada por Deus, né, para que Deus entrasse com a providência sobre a vida dessa pessoa, seja ela que está no momento de dor, momento de enfermidade, momento de tristeza, de angústia, que você venha estar orando, venha estar colocando a vida dessa pessoa e a nossa vida no altar do nosso Deus, né, venha estar colocando tudo nas mãos de Deus, porque estando nas mãos de Deus está nas melhores mãos, né? Então que você venha apresentar a sua vida e as vidas das pessoas no altar do nosso Deus, para que Deus possa agir sobre as nossas vidas e aí possa vir com a cura, com a libertação, com a restauração, com a salvação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Desde já eu quero que você esteja nos ajudando em oração, né, pela nossa irmã Maria. Nossa irmã Maria ela se encontra internada ali no hospital. Ela já tem tido bons resultados, né, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que você venha estar continuando orando pela nossa irmã Maria, né, que passou por uma cirurgia, estava na UTI. Graças a Deus ela já saiu da UTI, está ali no quarto. Continue orando para que as bênçãos do Senhor venham ser completas sobre a vida dela e que brevemente ela possa estar juntamente conosco, louvando, bendizendo aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Pai. Primeiramente, Pai, queremos agradecermos ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua presença sobre as nossas vidas. Agradecer ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz, e há de fazer sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, perdoa, Pai, os pecados, iniquidades, transgressões, tudo aquilo, Pai, que temos feito, Pai, que tem entristecido o Teu coração, que venha ser arrancado, Pai, das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor vá de encontro às nossas vidas, arranca, Pai, tudo aquilo que precisa ser arrancado, Pai, das nossas vidas, ó Pai, e coloca, Pai, tudo aquilo que precisa ser colocado, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê, ó Pai, conhecimento e entendimento, ó Pai, para prosseguirmos, ó Pai, para o alvo que está em Cristo Jesus, ó Pai. Eu te peço e imploro nesta oração. Peço, Senhor, ó Pai, que o Senhor vai de encontro para a vida deste meu irmão, vai de encontro para a vida desta minha irmã, Pai, que está do outro lado. Vós conheces, Pai, os desejos, as necessidades, tudo aquilo que os teus filhos têm colocado, Pai, diante do teu altar, Pai. Pai, vai de encontro, Pai, a cada situação, Pai.
Entra com a tua cura, com a tua libertação, com a tua salvação. Entra, Pai, com o teu renovo, Pai. Entra, Pai, com refrigério, Pai, sobre a alma desse meu irmão, dessa minha irmã, que muitas vezes, Pai, está ferido, machucado, Pai, mas o Senhor, Pai, é o Deus que sara, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus, Pai, que liberta, Pai. Então entra, Pai, com o teu renovo, Pai. Entra, Pai, com a tua cura, Pai, sobre esta vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Peço ao Senhor também, Pai, que o Senhor venha abrir as portas que se encontram fechadas sobre a vida, Pai, deste meu irmão, dessa minha irmã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro, Pai, às necessidades, Pai, dos teus filhos e das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, aquele que está desanimado, Pai, que o Senhor venha animar, Pai, os teus filhos, Pai, a prosseguir para o alvo que está em Cristo Jesus, Pai. Pai, aquele, Pai, que se afastou da tua presença, que o Senhor venha tocar no coração dos teus filhos, para que eles possam, Pai, retornar para a tua casa, Pai, e voltar, Pai, a se alimentar, Pai, ali na mesa do Rei, Pai. Se alimentar, Pai, do banquete espiritual que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, peço ao Senhor também, Pai, este meu irmão, esta minha irmã que está na tua casa, que está ali, Pai, muitas vezes, Pai, te buscando, te glorificando, Pai, te louvando, bendizendo o teu santo nome. Que o Senhor venha continuar dando força para o meu amigo, para o meu irmão, para a minha irmã, Pai, para prosseguir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, o Senhor diz, Pai, na tua palavra, Pai, que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre, Pai. Que nós venhamos, Pai, permanecemos sempre, Pai, neste caminho, Pai, que é o único caminho, Pai. Porque o Senhor diz, Pai, ali na tua palavra, no Evangelho de João, capítulo número 14, versículo de número 6, Pai. Que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser, Pai, por Ti, Pai, Jesus. Pai, que nós venhamos, Pai, em nome do Teu Filho amado, prosseguimos, Pai, sempre, Pai, nesta caminhada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e abençoar a vida, Pai, dos nossos irmãos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Que você venha louvar a Deus, buscar a Deus sempre, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Só o fato de nós estarmos hoje vivos, respirando, já é motivo para nós glorificarmos a Deus, né? Pelos teus feitos realizados em nossa vida. Convido você agora a louvarmos juntamente conosco, né? Salmo de 150, verso de número 6, diz que tudo aquilo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então que eu e você, que nós venhamos louvarmos a Deus através desse cântico. E se você conhece esse cântico, você vem estar louvando juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém? Queremos louvar o Senhor? Glória a Deus. Tem despertado e tem levantado Santo é teu nome, Deus. homens e mulheres, jovens, crianças, Aleluias. para serem usados. Glória a Deus. Senhor Jesus, O nesse Senhor é o único que nos conhece, que nos sonda, né, por dentro e por fora. Glória a Deus. Santo é teu nome, Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Glória a Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim Glória a Deus. se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Glória a Deus, aleluia.
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Sonda-me. sonda-me, Sonda-me, Senhor. quebranta-me, transforma-me, Toma nossas vidas. enche-me e usa-me, Sonda-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Sonda-me, Senhor. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Maravilhoso é o Senhor dos Exércitos sobre as nossas vidas. Como é bom louvarmos a Deus e saber que Deus, né, Ele habita em meio aos louvores, né? Então, sempre que você sentir a necessidade, o desejo, louve mesmo a esse Deus, né, que reina, que vive para todos sempre sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Né, eu gostaria de estar hoje compartilhando uma palavra de Deus aos nossos corações, e desde já existe um tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida. E o tema para essa mensagem é: você ainda ouve a voz de Deus? Ou Ele não fala mais? Será que nós temos ouvido a palavra de Deus? Ou Deus não tem falado mais aos nossos corações? Isso nós iremos
estarmos nesta noite, estarmos meditando nessa palavra de Deus. E para estar meditando nessa palavra de Deus, para estar meditando nela, eu já convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo, nós estaremos lendo ali do 4 até o 19. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao 19. Que diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, 4:19. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não me digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu for, aonde quer que eu te enviar, irás. Tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: Agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor: O que é que vês, Jeremias? E eu respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez: O que é que vês? E eu respondi: Vejo uma panela a ferver, inclinada para o norte. Disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Os seus reis virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra o meu povo os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante de suas obras, das suas mãos. Cinge os teus lombos, levanta e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espante diante deles, ou farei com que temas na minha presença. Eu te pus hoje na cidade, fortificada e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Como foi dito hoje, o tema para essa campanha: você ainda ouve a palavra de Deus? Ou ele não fala mais? Deus não tem falado mais conosco. Deus, ele sempre tem falado com a sua igreja. Deus, ele sempre tem falado comigo e com você. E a palavra de Deus ali diz ali em Salmo 126, capítulo de número 3, Salmo 126, verso 3, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Então é um motivo para que eu e você, para que nós venhamos nos alegrarmos na presença do nosso Deus, porque o Senhor é aquele que sempre tem falado com o seu povo, através de mensagem, através de oração, através de palavra, através de leitura bíblica. Então o Senhor é aquele que fala, é aquele que se comunica com a minha vida e com a sua vida. E eu e você, muitas vezes, nós temos que jogarmos então essa tristeza fora, jogarmos essa angústia que está corroendo muitas vezes e impedindo nós de sermos alegres, de nos alegrarmos na presença do nosso Deus, seja ela com luta, seja ela com tribulação, seja ela com dificuldade. Nós temos que nos alegrarmos na presença do nosso Deus,
né? Como foi falado ali em Salmo 126, grandes coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por isso nós estamos alegres. E só o fato de nós estarmos respirando, andando, falando, já é um motivo de nós nos alegrarmos na presença do nosso Deus. E a palavra do Senhor ela diz ali no livro de Neemias, né, capítulo número 8, versículo número 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? É aquele que luta, é aquele que persevera, é aquele que acredita, é aquele que crê, né, nas palavras de Deus, na manifestação de Deus, independente de qual situação que nós estamos vivendo. Né? E no Evangelho de João, capítulo número 15, versículo número 5, diz assim que sem Ele nada nós podemos fazer. Então nós devemos nos alegrarmos, porque existe um Deus, né, que fala conosco, existe um Deus que está o tempo todo se comunicando, né, com a humanidade, falando, né, através de gestos, através de atitude, através de palavra, né, e da manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós podemos ser a pessoa mais rica, nós podemos ser a pessoa mais alta, mais bem vista pela sociedade, mas se nós não tivermos Jesus no coração, de nada isso importa. Né? Se nós não ouvirmos a palavra de Deus e seguirmos aquilo que Ele tem para falar conosco, de nada isso importa. Né? Então nós temos que termos Jesus o tempo todo na nossa vida. Né? Se nós não tivermos Ele, de nada vale, né, esta vida, para mim e para você. Trazendo para a mensagem de hoje, né, ali no livro de Jeremias, que nós acabamos de ler. Né? Jeremias, ele foi... Quem foi Jeremias? Jeremias ele foi um profeta, né, não compreendido ali em sua época. Né? Suas histórias elas nos traz grandes lições para mim e para você. Jeremias ele era conhecido ali como um profeta temente a Deus, um profeta que era sensível, né, à voz de Deus. Ele ouvia a palavra de Deus, né? A sua época ela foi marcada ali por grandes rebeldias, né, do povo. A mensagem de Jeremias ele incomodava, né, as pessoas, ele incomodava ali os religiosos, ele incomodava ali os políticos, né? E Deus chama Jeremias para uma missão específica, né? Mesmo sabendo que a maioria das suas profecias, né, não iria ser cumprida somente ali no futuro, Jeremias ele resolve obedecer à voz de Deus, ao chamado de Deus e profetizar para aquela nação, profetizar para aqueles povos, né, daquela época, mesmo sabendo que só se cumpriria depois. Mas ele decidiu ouvir a palavra de Deus e ao chamado de Deus. Né? Ele era conhecido como profeta chorão, né? Por quê? Porque por tudo ele chorava. Né? Ele pregava o evangelho e ele via que as pessoas ali não queriam se converter, não queriam se render a Deus. Né? Então ele chorava, né, para as pessoas não darem ouvido à palavra de Deus. Então ele era um profeta sensível, né, à voz de Deus, ao chamado de Deus, e tudo aquilo que Deus colocava ali para poder fazer, para ele poder falar, ele fazia, mas ele se doía, ele chorava, né, porque as pessoas não se rendiam muitas vezes ao que Deus estava falando para aquele povo, falando para aquelas pessoas naquela época, né? E não é muito diferente de hoje, né? Muitas vezes nós falamos, né, para as pessoas a respeito de Deus, as maravilhas de Deus, de que Deus é a salvação, né, através de Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, né, Jesus. E muitas vezes as pessoas não estão sensíveis a esta voz. Muitas vezes as pessoas tapam o ouvido, né, para que não venham ouvir esta voz de que Jesus ele é o único caminho, e que Jesus ele é a verdade, de que ele é a vida, e de que ninguém vai até Deus a não ser através do próprio Jesus, né, que é aquele que morreu na cruz do Calvário para que eu e você, para que nós possamos termos vida, né, e vivermos ali debaixo da graça e de misericórdia de Jesus. Né? E quantas pessoas hoje em dia não têm chorado, né, em sua vida? Uns chorados de tristeza, outros chorados de alegria, né? E trazendo para a vida de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. É assim como nós fazemos uma pergunta para nós mesmos. Nós temos ouvido a palavra de Deus? Ou Deus não tem falado mais conosco? Será que nós estamos sensíveis ao que Deus tem falado conosco, através da palavra, através da mensagem, através desses sinais, né, que está acontecendo? Olha o que está acontecendo hoje. Né? A nação
né, sendo contaminada, né, com esse coronavírus. Nuvem de gafanhotos chegando aí nos países. Olha a manifestação de Deus. Olha o que Deus tem falado. Olha o que Deus tem nos alertado. E não só isso, você sabe o que Deus tem falado com você. Você sabe aquilo que Deus tem tocado, tem falado, tem usado as pessoas, tem usado louvores, né? Mensagem bíblica para falar com você, para falar conosco. Será que nós estamos sensíveis ao que Deus tem falado conosco? Será que nós estamos prestando atenção aos sinais e tudo aquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração? Cada dia eu e você, nós deveremos perguntarmos a Deus, né? Senhor, tu está falando comigo? O Senhor está tentando falar comigo? O que tem impedido eu de ouvir a sua voz? Né? Nós deveríamos estar todos os dias nos perguntando, né, do que o Senhor está falando conosco, de que o Senhor está nos alertando, né? O Senhor está tentando dizer algo para mim, para a humanidade. Senhor, porque muitas vezes eu não consigo ouvir a sua voz. Então nós deveríamos nos perguntarmos todos os dias essas perguntas para Deus e também alcançarmos também algumas respostas também sobre as nossas vidas. Por quê? Porque quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais eu e você, quanto mais nós procurarmos fazermos a vontade de Deus e darmos ouvido à voz de Deus, né, menos nós iremos sofrer, menos nós iremos errarmos na vida, né? Errar é humano, muitas vezes nós iremos errar, iremos sofrer, porque sofrimento faz parte da vida, mas nós iremos sabermos de como agir, de como falarmos, de como nos comportarmos diante de alguma situação, algumas situações que acontecem sobre as nossas vidas. Aí nós devemos se perguntar: Senhor, tu tens tentado me dizer algo que eu preciso ouvir em meio a toda essa luta, em meio a toda essa tribulação que eu estou passando, em meio a toda essa dificuldade que tem alcançado, né, sobre a minha vida? Senhor, tu tem me ensinado algo, né, através dessa exortação, para que eu venha ouvir a tua voz, para que eu venha dar crédito, né, ao que o Senhor tem dito sobre a minha vida. Eu imagino quantas vezes o Senhor teve algo, né, específico para falar comigo e para falar com você, né? E muitas vezes nós nos ocupamos com outras coisas, muitas vezes não prestamos atenção à voz daquele que reina, daquele que vive para todo sempre sobre as nossas vidas. Mas não há nada mais, né, recompensador do que eu e você, de que nós ouvirmos aquilo que Deus tem para falar com a minha vida e com a sua vida. E eu e você, nós devemos estarmos com os nossos ouvidos atentos para a mensagem de Deus, para aquilo que Deus tem falado conosco todos os dias, né? Não há recompensa maior do que eu e você, do que nós ouvirmos a palavra de Deus, de que nós ouvirmos aquilo que Ele tem para nos dizer todos os dias na nossa vida, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela ainda fala, né, nos dias de hoje, como ela falava nos dias de antigamente, né, nos dias passados, né, nos anos passados. A Bíblia é a mesma, ela não muda, ela continua falando com a humanidade, ela continua falando comigo e com você, né? Então ela continua falando conosco todos os dias. O Senhor, Ele espera que eu e você, que nós venhamos ouvir a sua voz, que nós venhamos ouvir aquilo que Ele tem falado comigo e com você. E lá em Salmos 81, verso de número 8, diz assim: ó Israel, se tão somente me ouvisses. Se muitas vezes eu e você, se muitas vezes nós, né, ouvíssemos aquilo que Deus tinha falado conosco, muitas vezes teria sido evitado algumas situações em nossas vidas. Por quê? Porque nós estaríamos ouvindo a voz de Deus e tomando a direção certa, né, tomando a direção que Ele mesmo teria dado, ou que Ele dá para nós, para podermos seguirmos, né? Se Adão tivesse dado ouvidos à voz de Deus, né, lá no comecinho da história, o homem hoje não precisaria comer do suor do seu rosto, né? A mulher hoje não sentiria dores na hora do parto. E nem a serpente ela precisaria estar rastejando sobre o seu ventre, né, todos os dias e comendo pó ali na sua cara, no seu rosto. Então, se nós dermos ouvidos à voz de Deus, né, nós iremos errarmos menos nas nossas vidas, né? Aliás, nós iremos fazer aquilo que é certo, aquilo que Ele fala sobre as nossas vidas, né? Então, existem situações que passamos em nossa vida, como lutas, adversidades e provações,
Muitas vezes porque nós não damos ouvido àquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Né? Está certo que existem lutas, existem provações, existem tribulações que passamos, que é para o nosso próprio crescimento, né? Que é para o nosso próprio crescimento espiritual, para que eu e você, para que nós venhamos valorizarmos, né, as coisas conquistadas através das lutas. Então, existem situações que acontecem porque nós não damos ouvido à voz de Deus, e outras existem para que o nosso crescimento, né, para que eu e você, para que nós venhamos valorizar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, em nome de Jesus. Né, o próprio Jesus, ele disse que nós teremos no mundo, nós teremos aflições, mas nós devemos termos bom ânimo para vencermos essas lutas, para vencermos essas batalhas, né? Mas nós não podemos deixarmos do que ele falou para mim e para você. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo de encontro às lutas, de encontro às dificuldades, de encontro às diversidades que tem vindo sobre você. Tem de bom ânimo para lutar, para perseverar, para acreditar, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para completar. Então nós temos que acreditar de que Deus ele está no controle de todas as coisas e que ele é um Deus que fala com o seu povo, ele é um Deus que dá direção, né, para mim e para você. Então nós devemos estarmos sensíveis, né, à voz daquele que nos chamou, estamos sensíveis à voz daquele que nos criou, né? Deus ele nos ama tanto quanto as pessoas do passado. Deus ele não muda, o amor dele continua pelas nossas vidas. Ele não se isolou das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas se isolam de Deus porque não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, de que Deus ele não fala mais conosco. Só que Deus ele é um Deus que se comunica. Ele é um Deus que fala, né? Ele é um Deus que zela pelos seus filhos e pelo cumprimento da sua palavra, né? Quando uma pessoa sozinha ela fala, né, e a outra só escuta, não existe comunhão entre elas, não existe diálogo entre elas. Mas Deus ele ainda fala conosco. Por quê? Porque ele deseja um relacionamento conosco, né? Um relacionamento de amor, de carinho, de afeto, né? Ele que envolve comunhão entre as duas partes, né? Tanto entre nós como de Deus conosco também. Ele fala porque nós precisamos da sua orientação, né? Nós precisamos da sua orientação decisiva, definitiva para nossas vidas, né? E nós, como sendo criação de Deus, sendo filho de Deus, nós precisamos dos seus conselhos. Para quê? Para que nós venhamos sermos pessoas certeiras, né? Não venhamos errar na vida, errar nas nossas decisões, errar no nosso dia a dia, né? Deus ele sabe que nós precisamos, que nós necessitamos de consolo, de segurança, de proteção. Eu creio que a mais importante razão porque Deus ainda fala conosco é porque Ele deseja que nós venhamos o conhecer, né? Conhecer o propósito, conhecer aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, né? A fala de Deus a nós, ela merece toda a nossa concentração, né? Toda a nossa atenção por completa. Por quê? Para nós não ficarmos insensíveis, né, à voz de Deus, para nós não ficarmos insensíveis à sua palavra, ao recado, né, à mensagem que Ele tem falado aos nossos corações. Então Deus ele tem os seus meios, né, de captar a minha atenção, de captar a sua atenção. Deus ele tem a maneira certa dele de como falar comigo, de como falar com você. Nós podemos estarmos envolvidos, né, com tantas outras coisas, né, nos outros negócios, envolvidos com as coisas da nossa família, mas se Deus falarmos conosco, nós sabemos que a voz de Deus, ela é ela que tem falado conosco, né? Nós saberemos, nós reconheceremos imediatamente que aquela voz ali é Deus que está falando comigo, é Deus que está falando com você, né? O problema é que nem sempre nós andamos em espírito para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco, para falar com a minha vida e para falar com a sua vida. E a palavra do Senhor ela diz ali na carta de Paulo aos Gálatas, né, capítulo 5, versículo número 16, que nós devemos andarmos em espírito, né? Quem anda em espírito ouve a voz daquele que é espírito, né? Que é Deus. Então nós devemos andarmos em espírito para ouvir a voz daquele que tem propósito, tem projeto, tem salvação sobre as nossas vidas, né?
a ocasião que nós escolhemos o que fazer, né? E fazemos as coisas da nossa maneira, fazemos as coisas do nosso jeito, né? Focamos o alvo naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós almejamos, e vamos em busca, correndo sem saber, sem perguntarmos se é a vontade de Deus para nossas vidas ou não, se é a direção correta que nós estamos seguindo ou não, se essa é verdadeiramente a vontade de Deus ou não. Quantas coisas nós perdemos nas nossas vidas? Quantas oportunidades? Quantas experiências com Deus? Quantas coisas Deus tinha reservado para mim e para você, e nós deixamos ou adiamos, né, a nossa bênção, ou até perdemos muitas coisas por causa das nossas rebeldias, por causa das nossas teimosias, por causa que nós achamos que aquilo que nós fazemos ou falamos está certo. Quantas coisas nós perdemos por não ouvirmos a palavra de Deus, por não ouvirmos a direção de Deus, daquilo que Ele tem para falar com a minha vida e para a sua vida. Quantas vezes Deus colocou, né, como falou aqui no livro de Jeremias, quantas vezes Deus colocou palavra em nossos lábios para nós falarmos, para nós pregarmos o Evangelho, né, para nós sermos canais de bênção na vida das pessoas, e muitas vezes nós ficamos calados, muitas vezes não falamos do amor de Deus, muitas vezes não falamos daquilo que Deus tem preparado para a vida da pessoa, de que Deus salva, de que Deus cura, de que Deus liberta, de que Deus restaura. Quantas vezes Deus colocou palavra nos nossos lábios e nós ficamos calados, nós não falamos, né, porque achamos que é coisa na nossa cabeça, não damos atenção ao que Deus tem falado às nossas vidas. Quantas vezes Deus quis nos usar mesmo para ser esse canal de bênção na vida das pessoas, né, para termos um crescimento espiritual, e nós o desobedecemos ao chamado, à voz daquilo que tem falado aos nossos corações. Quantas vezes Deus disse para mim e para você que Ele é o Deus que pode mudar o nosso cativeiro, que Ele é o Deus que muda, que Ele é o Deus que transforma, que Ele é o Deus que restaura nossas vidas, né, que Ele muda a minha e a sua história. E quantas vezes eu e você nós temos dado ouvido a esta voz de Deus, né, que Deus Ele muda, que Deus transforma, que Deus sara, que Deus cura. Quantas vezes nós temos ouvido a voz de Deus, né? Nós precisamos estarmos sensíveis, né, à voz de Deus, ao que Ele tem falado conosco. Né? Deus Ele é um Deus que fala, como já foi falado. Deus é um Deus que se comunica, né, com as nossas vidas. Mas nós temos que estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus tem falado conosco. E você sabe aquilo que Deus tem falado com você. Você sabe aquilo que Deus tem procurado muitas vezes em se comunicar com você. É assim como nós sabemos aquilo que Deus tem falado conosco também, né? Mas nós não devemos somente sermos ouvintes ou ouvir aquilo que Deus tem falado às nossas vidas. Nós temos que praticarmos aquilo que Ele tem falado conosco. Não adianta nós somente ouvirmos e não praticarmos aquilo que Deus tem falado com a minha vida e com a sua vida. Escute isso que eu vou falar para você. Deus Ele nunca diz algo que não seja importante e digno de ser lembrado nas nossas vidas. Deus Ele não joga conversa fora, né? Deus Ele, quando Ele tem algo para nos dizer, Ele vai lá e diz, né? Deus Ele não precisa fazer grandes declarações para nós. Ele não precisa fazer rascunho para falar comigo, para falar com você. Ele não precisa fazer esboço para falar conosco. Quando Deus Ele tem algo para nos dizer, Ele vai lá e diz. Ele fala de maneira precisa, Ele fala claramente, né, aos nossos corações, às nossas vidas. Porque o objetivo de Deus para mim e para você, eles são específicos. Ele vai direto ao assunto, né? Ele vai direto ao ponto. Ele não fica rodeando, né, para achar uma melhor maneira de falar conosco. Ele vai lá, fala, e aí eu e você nós temos que darmos ouvido e fazer aquilo que Ele tem falado a nós. E se eu e você, se nós não estamos ouvindo, né, ou não queremos ouvir a voz de Deus, algo está errado nas nossas vidas e precisa ser consertado. Né? O objetivo de Deus em se comunicar conosco, além de Ele querer que nós o conheçamos, Ele quer ter comunhão conosco. Através do quê? Através do seu Espírito, através da sua palavra, através da sua voz, através do Espírito Santo de Deus. Né? Ele quer nos ensinar através da sua palavra, através dos seus conselhos para a nossa vida. Ele quer que nós venhamos compreendermos
a verdade. Os objetivos de Deus é que nós venhamos compreender o que Ele está dizendo para mim e para você. E quando Ele fala, quando Deus Ele fala comigo, quando Deus Ele fala com você, quando Deus Ele fala com nós, Ele fala na nossa própria língua, né? E se nós falamos em português, Ele vai falar com nós em português, né? Ele não irá falar conosco em russo, em chinês, em hebraico, mas Ele irá falar na nossa própria língua, né? Como Ele tem falado conosco agora, como Ele está falando comigo, com você, através dessa mensagem, através da palavra de Deus. Então Deus Ele fala comigo, com você, para que eu e você, para que nós venhamos ouvirmos a voz dEle claramente sobre as nossas vidas. E se às vezes a voz de Deus parece estar longe, não é porque nos falta clareza, não é porque Deus está falando outra língua com nós, e sim porque há algo muitas vezes que impede a nossa audição de ouvirmos a sua voz, né? O que tem impedido eu e você de ouvirmos a palavra de Deus? Quais são os impedimentos? O que tem nos afastado da sua presença? O que tem nos afastado de ouvirmos a palavra de Deus sobre as nossas vidas? O que precisa ser arrancado de nós? O que precisa ser tirado de nós para que nós venhamos ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos a mensagem de Deus? É necessário que nós venhamos buscarmos a Deus, pedimos ajuda a Ele para que Ele venha tirar os tampões dos nossos ouvidos, para que nós venhamos estarmos sensíveis à voz de Deus. É verdade que Deus sempre Ele está falando conosco. A verdade é que Ele sempre está falando conosco, a todo tempo, a todo momento, né? Agora, quando foi a última vez que eu e você, quando foi a última vez que nós ouvimos a palavra de Deus? Ouvimos a voz de Deus? Ou Deus não tem falado mais conosco? Será que Deus se calou? Será que Deus não tem falado mais comigo e com você? Qual é a distância entre nós e o céu? Qual é a distância entre nós e Deus? Apesar de o céu, né, parecer tão longe, tão distante, nós podemos alcançá-lo, ele através do quê? Através das nossas orações, através das nossas atitudes, né? E as pessoas muitas vezes ela acaba se perguntando, né, como que eu ouço a palavra de Deus? Como que eu posso ter a certeza que é mesmo Deus que está falando comigo e não é a outra voz? Eu já pedi a Deus, né, para me dar orientação, mas é como se eu estivesse ouvindo duas vozes. Como que eu posso saber se é Deus mesmo que eu estou ouvindo ou se é a voz do inimigo? Será que eu estou falando comigo mesmo? Será que a minha consciência ela não está me pregando uma peça? Será que é Deus mesmo que está querendo falar comigo? Essas são perguntas que precisam ser respondidas. Em certas circunstâncias, parece mesmo que ouvimos algumas vozes diferentes a cada dia. E como resultado vem a confusão, né? Vem a frustração. Ficamos muitas vezes duvidosos quanto à capacidade de identificar a voz de Deus, né? Jesus ele deixou bem claro ali no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo número 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço e elas me seguem. Então Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele é Deus de paz, né? Se alguma voz está sussurrando na minha vida, na sua vida, aos nossos ouvidos, para fazermos algo contra a palavra de Deus, nós devemos fugir dessa voz que está sussurrando aos nossos ouvidos para fazermos algo que é contrário à voz de Deus, né? Deus ele perguntou para Jeremias, né? Nós lemos ali no versículo número 11, ele diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E no 12 o Senhor diz assim, ó: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele quer cumprir. Mas eu e você nós temos que ouvirmos a palavra de Deus, obedecermos
ao chamado dele, obedecemos aquilo que ele tem preparado para mim e para você. O que nós temos visto na presença de Deus? Nós temos o reconhecido em todos os momentos, a cada detalhe sobre as nossas vidas, ou nós temos visto as coisas meio opacas, meio escuras, meio turvas, meio escuras nas nossas vidas? O que nós temos visto? E através dessa pergunta sobre o que nós temos visto na presença de Deus, eu me lembrei de uma passagem bíblica, que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo número 22, que diz assim, ó, Marcos 8, 22 a 25, diz assim, ó, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ficou restaurado, e viu a todos claramente. Você percebeu que o milagre de Deus, ele é completo nas nossas vidas. Mas nós precisamos olharmos firmemente e escutarmos a palavra de Deus. Escutarmos aquilo que ele tem preparado para nossas vidas. Você viu que enquanto o cego ele não olhou firmemente, ele via as coisas todas embaçadas. Ele via as coisas todas escuras, todas turvas, E é necessário que nós venhamos olharmos para Jesus. Olharmos firmemente para Jesus e ouvirmos a voz do Mestre. Ouvirmos aquilo que ele tem preparado, aquilo que ele tem falado para nossas vidas. Jesus, ele quer que nós vejamos aquilo que ele tem preparado para nós, não aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes nós temos visto as lutas, muitas vezes nós temos visto as tribulações, muitas vezes nós temos visto as dificuldades, mas Jesus, ele tem visto a solução sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitas vezes nós temos visto a enfermidade, muitas vezes nós temos visto a doença, mas Jesus, ele tem visto a cura sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitas vezes nós temos visto as derrotas, mas Jesus, ele tem visto a vitória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu e você, nós temos que ouvirmos a palavra de Deus. Nós temos que seguirmos o seu conselho. Temos que seguir aquilo que ele tem falado para a minha vida e para a sua vida. Jesus diz ali no Evangelho de João, capítulo número 16, versículo número 33, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós nele e com ele também venceremos também. Venceremos as batalhas, venceremos as lutas, venceremos as tribulações. Mas nós temos que estarmos ligados nele. Lembra que ali no Evangelho de João 15, ele diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Então nós temos que estarmos enxertados, temos que estar grudados, temos que estarmos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, porque sem ele nada nós podemos fazer. Então nós temos que ouvirmos a palavra de Deus, temos que continuarmos ouvindo aquilo que ele tem falado aos nossos corações. Não que nós nunca mais iremos passarmos por luta, por tribulações, por provações, mas o homem e a mulher, que ouve a palavra de Deus, ele saberá aguardar, o tempo de Deus, passar por todas aquelas tempestades, por todas aquelas lutas, por todas aquelas tribulações, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe que nada fugiu do controle de Deus, Para você que acha que muitas vezes a sua vida não muda, que Deus não pode fazer um reboliço, na sua vida, que Deus não pode mudar o quadro da sua história, ouça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, viva aquilo que ele tem preparado para a sua vida, e você irá ver aquilo que Deus irá fazer na sua vida, na sua família. Mas eu e você, nós temos que se rendermos todos os dias na presença do nosso Deus, nos derramarmos na presença de Deus e estarmos sensíveis àquilo que ele tem falado com a minha vida e com a sua vida. Nós não podemos desanimar, mas nós temos que termos bom ânimo. Nós temos que levantarmos a cabeça. Nós temos que perseverar. Talvez você, talvez eu, talvez nós, muitas vezes temos perdido uma batalha nas nossas vidas, mas a guerra ela continua. E Jesus,
né? Deus, ele é o único que pode nos dar força para sairmos mais do que vencedores em Cristo Jesus, sobre todas as lutas, sobre todas as batalhas, sobre todas as guerras. Mas nós temos que estarmos ligados, temos que estarmos com os nossos ouvidos atentos. Não se desanime por palavras de derrota que muitas vezes você tem ouvido na sua vida. Muitos têm dito para você, muitos têm dito para mim, de que eu e você, de que nós não iremos conseguir, de que eu e você, de que nós não iremos conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa salvação. Não desanima por essas palavras de derrota, mas ouve a palavra de vitória que Jesus, que Deus está dando para você e para mim nesse dia de hoje. Nós temos que nos apegarmos àquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Nós temos que ouvirmos sempre, sempre, sempre a palavra de Deus, ao que Ele tem falado aos nossos corações. Por quê? Porque Ele vela pelo cumprimento da sua palavra para cumprir. Então, eu e você, nós temos que continuarmos ouvindo e praticando a palavra de Deus. Para quê? Para que a promessa dEle, para que a promessa do Senhor, ela venha se cumprir nas nossas vidas. Para que eu e você, para que nós possamos termos a nossa família na presença de Deus, a nossa família salva, restaurada, curada, transformada. Nós temos que perseverar mesmo nessa batalha, perseverarmos mesmo, né, nessa luta do dia a dia, né? Temos que ouvirmos a palavra de Deus, os conselhos de Deus, porque através da palavra dele, através dos conselhos dele, através da voz dele, nós iremos vencer todas e qualquer batalha que irá chegar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos exorta. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos ensina. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos confronta. Por quê? Porque Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você. A palavra de Deus, Deus ele corrige aquele que Ele ama. E se Deus muitas vezes tem corrigido a minha vida, Deus muitas vezes corrigido a sua vida, é porque Ele tem um amor grande pela minha vida e pela sua vida. Então nós devemos estarmos sempre ouvindo a voz de Deus. A palavra de Deus diz assim que Deus ele é galardoador, Deus é presenteador, né, daqueles que o buscam. Busque a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, para você ver aquilo que Deus irá fazer na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. E falando de ouvir a palavra de Deus, para nós finalizarmos, né, essa mensagem, eu anotei algumas coisas aqui. Por que nós precisamos ouvir a palavra de Deus? Qual o significado de ouvirmos a palavra de Deus? Por que devemos vivermos a palavra de Deus? A primeira coisa é devemos ouvirmos a palavra de Deus ativamente. Por que ser ativo para ouvir a palavra de Deus? Para podermos ouvirmos a Deus, nós precisamos esperarmos ativamente, né, meditando na palavra. Se nós conhecemos apenas um livro só da Bíblia e não conhecê-la toda, nós se limitarmos somente a esse livro, vamos supor, o livro de Jeremias, nós deixamos de vivermos, de buscarmos todos os conselhos de Deus que está nesse livro da vida. Então nós não devemos nos limitarmos somente a um livro da Bíblia, mas lermos a Bíblia, buscarmos a Ele, né? Buscarmos o conselho e a riqueza de Deus que Deus tem para nós. A riqueza de Deus, a resposta de Deus, a palavra de Deus, para mim e para você, é a resposta de muitas vezes que eu e você precisamos. Então nós temos que meditarmos na palavra de Deus, sermos ativos, né? Termos comunhão com Deus e ouvirmos e buscarmos a palavra de Deus através da leitura da palavra de Deus, né? Devemos ouvi-lo confiante. Por que ouvi-lo confiante? Nós precisamos ter confiança, porque quando nós confiamos em Deus, nós acreditamos no que Ele tem falado para nós, né? Agora, muitas vezes nós nem acreditamos no que Deus tem falado para nós, mas nós devemos o quê? Ter confiança. Se é Deus que fala, é a verdade. Se é Deus que fala, pode crer, pode acreditar que é certo. Então nós temos que ter confiança na palavra de Deus, né? Ele nem sempre irá falar aquilo que nós queremos ouvir, né? Porque muitas vezes nós queremos somente ouvir palavra de bênção, palavra de cura, palavra de libertação, mas Deus muitas vezes Ele irá falar comigo e com você aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Então nós devemos ouvi-lo confiante. O 3,
devemos ouvir ele abertamente, né? Devemos ter um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Significa estar disposto a ouvir a palavra de Deus, né? Tanto a correção quanto o consolo, né? Nós devemos estarmos sempre atentos à voz do Espírito Santo. Deus ele nos faz perceber, né, que existe área nas nossas vidas que precisa ser corrigida. Então nós precisamos estarmos abertos para ouvir a palavra de Deus. Tanto faz Deus corrigindo, Deus nos ensinando, Deus nos consolando. Nós devemos estarmos sempre com o nosso coração aberto para ouvirmos a palavra de Deus, né? Tanto as coisas positivas como as coisas negativas. É assim como foi falado, né, no 2, que nós muitas vezes iremos ouvir aquilo que nós não queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos ouvir nas nossas vidas. Devemos acertar tudo o que o Senhor nos disser, né? Devemos sermos humildes, né? Não retrucar muitas vezes, não murmurar, não blasfemar sobre aquilo que Deus tem falado muitas vezes ao nosso coração. Mais um aqui. Devemos ouvir ele atentamente, né? Sempre estar atento à voz de Deus, né? Para quê? Para que nós possamos ouvir a Deus, nós precisamos termos a nossa atenção requerida a Ele, né? Sem falar por meio de palavras, ficar retrucando a Deus, mas ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, né? Então nós temos que estarmos atentos à voz de Deus através do Espírito, para ouvir a mensagem de Deus sobre aquilo que Ele quer falar com a minha vida e com a sua vida, né? Então nós devemos estarmos sempre atentos à voz de Deus e alerta. Precisamos sermos vigilantes para discernir a voz de Deus nas circunstâncias da nossa vida, devido às situações que acontecem na nossa vida. Devemos ouvirmos atentamente a voz de Deus para sabermos qual é a direção certa, a direção correta em que nós devemos tomarmos. Nós precisamos ter as nossas antenas espirituais estendidas, né, para o Senhor, para ver aquilo que Deus tem falado comigo e com você, em nome de Jesus. Amém? Será que Deus tem falado comigo e com você? Ou nós não temos mais ouvido a palavra de Deus? Fica um alerta para mim e para você. Deus ele ainda fala conosco todos os dias, através da palavra, através dos louvores, mas eu e você temos que estarmos atentos ao que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Muitas coisas irão acontecer na minha vida e na sua vida. Mudanças, curas, transformações, renovações irão acontecer na minha vida e na sua vida, se eu e você, se nós estivermos sensíveis à palavra de Deus. Deus ele não se esqueceu de mim. Deus ele não se esqueceu de você. Deus ele não desiste de mim e não desiste de você. Nós iremos estarmos louvando agora mais um cântico e em seguida nós estaremos encerrando essa palavra de Deus, né? Mas através desse cântico, coloca a mão no teu coração. Ouça o recado de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E através desse cântico você fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor não desiste de mim, mas eu quero estar sensível à tua voz. Quero estar sensível àquilo que tu fala ao meu coração. E eu quero ver essa mudança na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração e vamos estar louvando ao Senhor com cântico. Em seguida nós estaremos encerrando esta mensagem, mas não saindo da presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Não importa quem você é, não importa o que você fez. O importante é que Deus ele não desiste nem de mim, nem de você. Deus ele está o tempo todo falando aos nossos corações. Nós temos que estarmos com os nossos ouvidos atentos ao recado de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo é teu nome. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu,
tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. É bom saber, Senhor, que o Senhor não desiste de nós, Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele não desiste, ele não desiste, ele não Glória a Deus. desiste. Santo é o teu nome. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Aleluia, santo é o teu nome. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele se importa com Ele se você. importa, Compreende seu ele caminhar. compreende. Nunca vi um amor Nunca tão vi um amor grande tão grande assim. Ele não assim desiste. de você. Ele se importa com você, ele compreende o seu Aleluia, santo é teu caminhar. nome. Nunca vi um Glória a amor Deus, tão aleluia. grande assim. Santo é Ele teu não nome. desiste. Aleluia, glória a Deus. Não desiste. Ele não Santo é o teu nome. desiste. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Isaías 43, 25 diz assim, ó. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembro mais. Nós ouvimos o louvor que diz que Deus não desiste de nós. Se eu e você, se nós, hoje mesmo, dermos ouvido à palavra de Deus, Isaías 43, 25 diz que o Senhor, Ele mesmo, Ele apaga as nossas transgressões, por amor a Ele mesmo, e dos nossos pecados, e não nos lembra mais. Toma uma atitude em ouvir a palavra de Deus, em seguir a palavra de Deus, para que os seus pecados, para que os meus pecados, para que os nossos pecados
sejam apagados, para que o Senhor não venha lembrar mais dos nossos pecados, para que eu e você venhamos termos uma vida santa na presença do nosso Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, o que importa, o que vai importar é a partir do momento em que eu e você, de que nós dermos ouvidos à palavra de Deus, para que nós possamos se tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por você assistir, a este culto. Que Deus venha grandemente abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus venha continuar abençoando a sua família. Que Deus venha levar bênçãos mesmo, sem medida, sacudida e transbordante sobre a sua vida, sobre a vida da tua família, em nome de Jesus. Compartilhe da palavra. Existem vidas que precisam ouvir, não a palavra do pastor Anderson, não os nossos louvores, mas precisa ouvir a palavra de Deus. Assim como Deus não desiste de mim, não desiste de você, Deus não desiste de pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Compartilhe da palavra e você verá o testemunho que Deus irá fazer na vida dessas pessoas ao ouvir a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Você irá ver vidas sendo transformadas por dar ouvido àquilo que Deus tem falado aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa semana, uma semana abençoada na presença de Deus. Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus, como foi falado, não é apenas nós ouvirmos, mas é praticarmos. E a palavra de Deus, ela não pode entrar por um ouvido e sair por um outro ouvido, mas ela tem que entrar no ouvido, achar guarida no nosso coração, para que nós venhamos sempre estarmos atentos àquilo que Deus tem falado e preparado para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aqui vai um abraço do pastor Anderson, minha esposa Marcilene, o Ângelo. Que Deus venha continuar abençoando a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Até a próxima, assim, querendo Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, forte abraço.